Mateus 7, a partir do 13, nós vamos até o 29. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida apertado, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos milagres, muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Pai, ó Deus querido, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra que nos confronta, palavra que nos exorta, palavra que nos repreende, mas também palavra que nos salva, palavra que nos santifica, palavra que nos transforma, Senhor. E diante dessa Tua palavra nós pedimos, em nome de Jesus, fala, Senhor, os nossos corações. Pai querido, Deus Santo, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha a nos esvaziar de tudo aquilo que faz separação entre nós e o Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, a multidão dos nossos erros, Senhor. A transgressão, a rebeldia, a dureza do coração, o cinismo, a religiosidade, o orgulho, Senhor, a justiça própria. Pai, em nome de Jesus, vence todas essas coisas, ó Pai, no nosso coração. Põe por terra, Pai, cada uma dessas barreiras, Senhor. Põe por terra, Pai, cada um, ó Deus, dessas construções, dessas muralhas que erguemos em nosso coração e que nos distanciaram do Senhor, para que no nome de Jesus, nessa noite, possamos sentir a Tua graça sendo derramada sobre nós e Teu Espírito Santo nos chamando ao caminho glorioso que é Cristo Jesus. Não há outro caminho, Senhor, mas ao caminho de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós não temos força, Senhor, em nós mesmos, ó Pai. Não há nada em nós que Te agrade, Senhor. Não há nada que possamos fazer, ó Pai, que de alguma maneira atraia a Tua atenção, Senhor. Por isso nós clamamos misericórdia, Senhor. Derrama sobre nós a graça que há em Cristo Jesus, o sangue vertido naquela cruz sobre nós nessa noite. E dessa maneira, Pai, nos toma pela mão e nos faz passar pela porta e nos conduz ao caminho chamado Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus pela tua vida e pela minha vida. E eu peço no nome de Jesus que você abra o seu coração para ouvir o que eu tenho para dizer nessa noite.
talvez o que eu vou dizer aos irmãos não vai agradar muito. Talvez você veja à igreja hoje esperando ouvir uma daquelas palavras que fizessem você sair daqui se sentindo um verdadeiro campeão, se sentindo um verdadeiro super-herói ou alguém indestrutível. Mas não é isso que eu tenho para falar hoje para os irmãos. Na realidade, essa palavra é um chamado a um compromisso, um chamado à renúncia, um chamado a um custo, a um preço. E eu sei que a gente se acostumou, no meio das igrejas evangélicas, de maneira geral, a ouvir sempre aquela palavra de que em Jesus é só vitória, de que você vai receber um montão de bênção, de que Deus vai prosperar, porque afinal de contas venderam para você a ideia de um Deus gênio da lâmpada, que se apresenta diante de nós e te pergunta: ei, Senhor, qual é o seu pedido? Quais são os seus desejos? E aí esse Deus, e essa espécie de gênio da lâmpada, se apresenta diante de nós para satisfazer todos os nossos desejos. Mas esse não é o Deus revelado pelo Evangelho. Esse não é o Deus apresentado pela verdade do Evangelho. Esse é um falso Deus. Esse é um Deus de mentira, que conduz uma multidão de milhões de crentes no Brasil a um evangelho de mentira, a um evangelho de facilidade, a um evangelho em que você pode vir a Cristo e pode ficar do jeito que você tiver mesmo, porque afinal de contas ele já perdoou todos os seus pecados e Jesus é um cara muito bacana. Jesus é um cara muito legal, ele vai entender você. Então você não precisa renunciar a nada, você não precisa abrir mão de nada, você não precisa deixar nada. Continua a sua vida do jeito que está. Mas eu sinto muito em te dizer, esse não é o verdadeiro evangelho. E ao mesmo tempo que dizer isso é difícil, isso é justamente o que pode te conduzir à verdadeira salvação. Então, dessa maneira, dizer isso é algo bom. Dizer isso não me dá nenhum prazer de subir ao púlpito e você se sentir talvez atacado por mim. Não é essa a minha intenção. Mas eu sei que dizer isso é o que pode salvar a tua alma. Então, por isso, como pastor, eu também preciso te dizer isso. Na realidade, eu só vou explicar a você o que já está escrito, o que já foi dito. Porque por muitas vezes a gente lê essas palavras e a gente não entende. A gente passa por elas e não percebe o seu significado. Lembram os irmãos que quando a gente entrou no capítulo 7, eu disse que Jesus estava falando sobre o verdadeiro julgamento? E a gente começou falando sobre como a gente não pode julgar a motivação do coração das pessoas. Mas eu disse também naquela ocasião que não é todo tipo de julgamento que a gente não possa fazer. Alguns julgamentos a gente pode e deve fazer. E um primeiro julgamento que a gente pode e deve fazer é um autoexame. Esse é um julgamento que você pode e você deve fazer, um autoexame. Para saber se você está realmente andando no caminho certo, no caminho chamado Jesus, ou se por alguma razão você também está desviado e está andando por outro caminho, por um caminho largo, de uma porta larga, e esse caminho vai te conduzir à destruição. Outro julgamento que nós precisamos fazer, de acordo com esse texto, é julgar os falsos profetas, aqueles que se dizem falar em nome de Deus. Porque há um evangelho, como eu já disse aqui, sendo vendido por aí, um evangelho de mentiras, um evangelho de facilidades. De repente você já entrou por essa porta e viu ali um quadro onde há uma frase que a gente guarda no coração e que a gente afirma isso como igreja porque é nosso desejo de ser um lugar onde se preserva o bom e verdadeiro evangelho de Jesus. Onde a gente haja um compromisso em nós como igreja de anunciar a verdade do evangelho, custe o que custar. Custe talvez o fato de você que está aqui nos visitando nunca mais queira voltar aqui. Esse talvez seja um preço. Mas há a consciência em nós de que temos a obrigação de falar a você a verdade do evangelho, para que você possa, diante desse evangelho, tomar uma decisão. Veja só, o texto que nós lemos, Jesus nos apresenta 3 ilustrações,
3 ilustrações para nos ajudar a julgar a nós mesmos e aqueles que se dizem servos de Deus e não são. Ou se são, né? Se são verdadeiros ou falsos. Então, essas 3 ilustrações, primeiro, elas precisam nos ajudar a compreender se nós, de fato, entendemos o Evangelho. Então, esse é o nosso primeiro desafio aqui hoje. Compreender se você realmente tomou uma decisão por Cristo. Primeira coisa, primeira resposta que a gente precisa alcançar nessa noite. A segunda resposta é termos nessas ilustrações a capacidade de discernir quando alguém que supostamente fala em nome de Deus está de fato nos apresentando o caminho correto ou não. E a gente precisa ter essa capacidade. Você precisa sair daqui com esses óculos da palavra que te permitam enxergar o que é o caminho do Senhor e o que de fato não é o caminho do Senhor. Para que esteja onde você estiver, você possa seguir a Cristo. Independente de qual seja o lugar ou qual seja a igreja que você venha congregar. Você esteja lá na consciência de que você segue a Cristo. E isso é importante. Isso é muito importante. Bom, quais são essas 3 ilustrações? Primeiro, ele trata da ilustração das 2 portas. Isso está no verso 13 e no verso 14. Se você puder manter sua Bíblia aberta, para a gente poder ler no texto juntos. Depois, ele vai falar para nós sobre as 2 árvores. Isso vai do 15 até o verso 23. Ele vai usar essa ilustração das 2 árvores, falando sobre o fruto. E depois, ele vai usar uma outra ilustração, falando sobre 2 fundamentos, né? 2 construtores, 2 fundamentos. Esses 2 fundamentos, ele também vai usar como base para nos alertar, para nos ensinar um princípio, para que a gente possa julgar tanto a nossa vida, se nós estamos realmente no caminho de Cristo ou não, quanto também aqueles que nos falam em nome de Deus, se estão nos apresentando o caminho correto ou não. Precisamos saber isso também. Primeiro, vamos ler novamente o que diz as 2 portas. O verso 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Pois a porta é estreita e o caminho que conduz à vida é apertado, e são poucos os que a encontram. Irmãos, essa primeira ilustração trata-se, evidentemente, do caminho para o céu. Do caminho para o céu e do caminho para o inferno. E então Jesus pega essa ilustração de 2 portas. Uma porta larga, um caminho amplo, fácil de trafegar, um caminho espaçoso. E do outro lado, uma porta estreita e um caminho bem apertado, difícil de você passar. Todos gostam da porta larga e do caminho espaçoso. Porém, segundo a ilustração de Jesus, esse caminho é o que conduz o homem à perdição. Por outro lado, Jesus coloca diante de nós uma porta estreita e um caminho apertado. E em outro evangelho, João capítulo 10, verso 9, o próprio Jesus vai dizer que ele é a porta. E se alguém entra por ele, irá se salvar. E aqui é muito clara essa ilustração, porque não existe outra porta, nem outro caminho pelo qual os homens possam encontrar a salvação que não seja Jesus. Todas as outras portas que se apresentam como opção são, na verdade, caminhos fáceis que levam os homens à ruína. A primeira coisa aqui que a gente precisa enxergar nesse texto, assim, de maneira muito clara, é que só existe um único caminho, uma única porta, e passar por essa porta vale custar tudo que você tem. É isso que ele quer dizer. Porque você não pode caminhar por esse caminho apertado, passar por essa porta estreita, carregando as bagagens do pecado, carregando as malas do pecado, de um comportamento que você tinha antes de conhecer a Cristo. Então aqui ele está colocando diante de nós um teste da nossa profissão de fé. O que é profissão de fé?
é se você em algum momento da sua vida, e aí só pense nisso, não precisa me responder, mas se em algum momento da sua vida você já declarou Cristo como seu Senhor e Salvador. Pense aí. Em algum momento você já declarou Cristo, seu Senhor e Salvador? Você disse, não, Cristo é o meu Senhor e Salvador, eu entrego a minha vida a Cristo. Aqui ele está colocando diante de mim e de você o primeiro teste para a nossa profissão de fé. Por que um teste, pastor? Porque não dá para passar pela porta carregando as bagagens do pecado. O caminho é estreito, a porta é estreita. E isso vai testar a nossa profissão de fé. Veja que tomar uma decisão por Jesus, professar uma fé em Cristo Jesus, nos custa alguma coisa. E o que nós tivemos de renunciar? Quer saber se você realmente fez uma profissão de fé? Se você de fato declarou Cristo como seu Senhor e Salvador? Pense aí, não precisa responder, mas pense. O que você teve de renunciar? O que você renunciou? Porque reconhecer a Cristo como nosso Senhor e Salvador talvez vai te custar tudo o que você tem. Talvez vai te custar coisas que hoje você acha que são muito caras para você, que você talvez não tivesse disposto a abrir mão. Mas alguém que te ensinou o evangelho de facilidade talvez vai dizer para você que está tudo bem. Que você diga, bom Jesus, eu aceito você como meu Senhor e Salvador e posso continuar desse jeito, posso continuar vivendo na imoralidade do pecado, posso continuar sem abrir mão dos esquemas, das negociações, da idolatria, da prostituição, da mentira, da inveja, do rancor. Eu posso continuar sem abrir mão dessas coisas, porque afinal de contas, Jesus é um cara muito bacana, ele vai entender o meu coração. O que importa é que Deus vê o coração. Não, ele está dizendo, você precisa passar por uma porta estreita, você precisa renunciar. É isso que ele está dizendo. Você deve renunciar. Você deve abrir mão das bagagens do pecado que você andava carregando, se você de fato quiser passar por essa porta. É sempre mais fácil trafegar pelo caminho espaçoso, pela porta larga. É sempre mais fácil a gente não abrir mão dos nossos pecados de estimação. É sempre mais fácil a gente flertar entre dois mundos e juntar o religioso, o santo, ao profano. E misturar essas coisas e viver um evangelho de mentira. Como eu já disse aqui, eu vou repetir nessa série de mensagens que a gente está desde o início do Sermão do Monte, em que você ouve por aí, segundo as estatísticas, que no Brasil tem quantos milhões de evangélicos, de cristãos, né? Vamos dizer só de evangélicos, 40 milhões de evangélicos, né? 40 milhões de evangélicos. E eu disse aqui, vou repetir, o que eu já disse, não tem a ver com política, não. Tem a ver com uma constatação bíblica de que se nós, de fato, fôssemos 40 milhões de discípulos verdadeiros de Cristo, dispostos a passar pela porta estreita e a renunciar a toda a vida de pecado que nós tínhamos no passado e passar por esse caminho apertado de santidade, de uma nova vida em Cristo Jesus, se nós fôssemos 40 milhões, o Brasil jamais seria do jeito que é. Esses 40 milhões iriam despertar um grande avivamento na nação, sem sombra de dúvida. Não há dúvida, irmão. Bom, mas se nominalmente eles se declaram, eles declaram lá a pesquisa que são evangélicos, ou que são discípulos de Jesus, entenda como quiser, e isso tudo não mudou, o que isso significa? Óbvio, é óbvio que isso significa. Que nós, na verdade, não somos 40 milhões. Que, embora em muitos lugares se professe uma fé em Cristo Jesus, essa é uma falsa fé. Essa é uma fé morta. Essa é uma fé morta. É uma fé desprovida das obras de santificação que dão evidência e provam a fé do convertido. É uma fé desprovida dos frutos de uma verdadeira conversão. Então isso não é uma fé, é uma falsa fé. Se a minha profissão a Cristo, se eu declarei Cristo como meu Senhor e Salvador, e o andar por essa porta estreita não produz os frutos de arrependimento que dão evidências dessa conversão, eu nunca passei pela porta. Esses 40 milhões passaram pela porta dos templos evangélicos, mas nunca passaram pela porta chamada Jesus.
E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Eu não estou falando de pessoas lá fora, não. Eu estou falando de nós. Nós precisamos nos examinar nessa noite. Examinar a nossa própria vida, se nós de fato passamos pela porta. A única maneira de que o homem seja conduzido é a porta. A porta é a justificação pela fé em Cristo. Então entenda, eu não estou pregando aqui um evangelho de salvação pelas obras. Entenda bem, eu não estou dizendo que você é salvo pelas obras. Você é salvo pela justificação, pela fé em Cristo Jesus. É pela obra da cruz. Cristo morreu na cruz e pagou um preço que eu e você não poderíamos pagar. E ele pagou esse preço naquela cruz. Ele se entregou por mim e por você. Então Cristo se fez de porta e abriu um caminho glorioso para mim e para você passarmos. E ele fez isso pelo seu próprio poder, pelo seu próprio mérito, pela sua própria glória. E decidiu oferecer isso a mim e a você, pecadores, miseráveis. Eu sei que não é isso que você queria ouvir, vindo para a igreja hoje à noite, que o pregador te chamasse de pecador miserável. Mas é isso que eu e você somos. Nós somos maus, há em nós uma natureza corrupta. Você fala coisas que você não deveria falar. Você faz coisas que você não deveria fazer. Você pensa coisas, nós pensamos coisas que entristecem o coração de Deus. E diante de tudo isso, nosso único destino seria a condenação eterna. Até que Jesus, então, abre essa porta, ele abre esse caminho glorioso e nós entramos nele pela fé. Pela fé somente. Isso nós entendemos bem, talvez, essa primeira parte. Porque você vai dizer, claro que eu entendo isso. Salvação é pela graça, pastor, já ouvi isso. Sim, a salvação é pela graça. Mas aí a ilustração mostra para nós que na continuidade dessa passagem pela porta há um caminho estreito, apertado, difícil de trafegar, pelo qual eu caminho. Um caminho difícil, um caminho que eu preciso abrir mão das cargas que levava porque ele é apertado. Eu só posso passar comigo mesmo. E esse caminho apertado é a santificação. É a santificação. E deixa eu explicar uma coisa aqui para ficar bem claro. Eu não estou dizendo que você é salvo pela graça e depois você precisa se santificar para continuar valendo a tua salvação. Não é isso que eu estou dizendo. Você é salvo pela graça, por meio da fé e pela fé somente, e a prova, a evidência de que você foi salvo é que a sua vida dá frutos de santificação. A sua vida produz frutos e é por isso que a segunda ilustração de Jesus é a ilustração das duas árvores. Veja só a partir do verso 15. Ele diz assim: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de pele de ovelha. Mas interiormente eles são o quê? Lobos devoradores. Cuidado, irmão. Cuidado porque a palavra diz que nos últimos tempos as pessoas ajuntariam para si mestres que ensinassem a eles aquilo que é agradável aos ouvidos. E a igreja, então, ajuntaria os seus próprios falsos profetas. Na verdade, a igreja não só ajuntaria os falsos profetas, como a igreja trataria de promover esses falsos profetas. Isso é que é mais terrível no texto. Estou me referindo a 2 Timóteo capítulo 4. A igreja iria promover falsos profetas, porque ela gosta, ela iria querer, os falsos crentes, na verdade, iriam querer ouvir coisas agradáveis. Agradável. Ao invés do evangelho que nos confronta, que nos exorta, que nos repreende, mas que nos salva, que nos liberta, que nos transforma. Porque um evangelho de facilidade nunca vai transformar a sua vida. Uma falsa profissão de fé jamais vai fazer você produzir frutos de arrependimento. Não é porque você um dia foi na igreja e lá deram um banho em você, que você saiu daquele batistério lá, saiu da piscina, saiu, enfim, do que for lá, da caixa d'água que usaram para batizar você, que seja, e aí sua vida começou a produzir frutos de santificação. Não é assim. Isso não é suficiente. Mas ele fala, pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas de espinheiro? É impossível. Ou figos de plantas com espinhos? Também é impossível.
Nós sabemos disso, é óbvio. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bom fruto. Porém, a árvore má produz frutos maus. Lembra o que eu disse aqui no início desse capítulo 7? Nós não estamos julgando as motivações do coração, nós estamos examinando o pecado, o fato, a atitude, a circunstância. E examinando a circunstância, chegando à conclusão de que os frutos são maus, são perversos. Nós estamos vendo isso o tempo todo, irmãos. Ou será que não? Ou será que você não consegue ver isso? Que a maior parte das igrejas evangélicas hoje não nasce por obra de uma proposta missionária. A maior parte das igrejas evangélicas que nascem fruto de uma divisão, com um único objetivo: angariar, arrecadar, tomar o dinheiro mesmo das pessoas, tosquiar as ovelhas. Ou será que você não está vendo isso? Ou você acha que toda porta aberta, todo lugar aberto com uma placa escrita igreja, a partir de agora é igreja, sim, é igreja. Não, para sabermos se é uma igreja, nós precisamos saber se naquele lugar se prega o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Se naquele lugar Cristo é glorificado naquela mensagem, naquele sermão. Se Cristo é exaltado. Se você, enquanto pecador, é confrontado no teu pecado para que a sua vida seja transformada pela ação do Espírito Santo de Deus. Se você entende que não há sacrifício que eu e você possa fazer diante de Deus que vá perdoar os nossos pecados a não ser o sacrifício de Jesus. Se isso não é dito, não é uma verdadeira igreja. Ponto final. Então, o que o texto está dizendo para nós? Avaliem os frutos, percebam os frutos, mas veja, não é só o exterior, é também os nossos frutos. Então, examine a sua vida enquanto árvore plantada, regada na palavra do Senhor, se você, enquanto vida em Deus, está produzindo frutos dignos de arrependimento. É o evangelho que João pregou. É o evangelho que João declarou no deserto. Em nome de Deus, dizendo, olha, produzir frutos dignos de arrependimento. Não se deixem iludir dizendo que são filhos de Abraão, porque o machado já está à raiz das árvores. Irmãos, não podemos nos iludir dizendo que nós somos de Jesus, não, porque o machado já está à raiz das árvores, e toda árvore que não produz fruto bom será cortada e lançada no fogo. E ali o texto se refere ao dia do julgamento. Ao dia do julgamento. Por isso que o título desse nosso sermão é o julgamento de Deus sobre nós. Porque é assim que o sermão vai terminar. Declarando o dia que o Senhor há de julgar a minha vida e a sua vida. A minha vida e a sua vida precisam produzir frutos. Agora veja, embora a gente lute contra isso, embora a nossa natureza pecadora muitas vezes tenda a resistir a essa palavra, veja, irmão, quando você caminha no caminho estreito, quando sua vida está produzindo frutos de arrependimento e contrição, quando você não está tão preocupado assim com o pecado do outro, porque você já se reconhece, como eu disse aqui domingo passado, como um verdadeiro pecador. E aí, diante dos teus próprios pecados, esses pecados, o Espírito Santo de Deus te conduz a um arrependimento genuíno, a convicção de pecado. Quando o Espírito Santo te conduz a isso, e você percebe isso na sua vida, isso te dá segurança, porque é nisso que se baseia a segurança dos salvos. Sabe por que nós dizemos que o salvo não perde a salvação? E se você tem alguma dúvida disso, eu vou afirmar novamente, o salvo não perde a salvação. Mas pastor, como assim? É claro, a sua vida produz os frutos, e os frutos são a prova de que ele está no caminho. No caminho. Os frutos de santificação dão a evidência e a segurança. Eles são a evidência e a segurança de que a salvação foi alcançada. Uma salvação que é alcançada pela graça, por meio da fé. No entanto, a evidência de que nós possuímos já em nós essa fé salvadora nesse tempo são as obras, são os frutos. Os frutos de santificação. O bom fruto vem de uma árvore boa, enquanto o fruto ruim vem de uma árvore ruim. A árvore que produz frutos podres será cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos frutos os conhecereis, diz o verso 20. E aqui
Jesus coloca para nós o segundo teste para a nossa profissão de fé. Só para relembrar você, o primeiro teste para a nossa profissão de fé foi: você teve que renunciar a alguma coisa? O que te custou declarar que Jesus é o seu Senhor e Salvador? O que custou a você? Esse foi o primeiro teste que Jesus colocou diante de nós. Mas o segundo teste que Jesus coloca diante de nós, diante da nossa profissão de fé, é saber se a nossa decisão mudou a nossa vida. É isso que quer dizer frutos bons. A decisão que você declarou, que você disse: eu tomei uma decisão por Cristo, eu reconheço Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. De repente eu vim à frente quando o pastor chamou. Eu vim à frente aqui e o pastor disse: agora faça comigo uma oração de confissão de pecados. E você fez essa oração de confissão de pecados, mas a sua vida mudou? A sua vida tem mudado dia após dia? Veja, eu não estou falando de uma vida perfeita, nenhum de nós é perfeito. Eu não estou dizendo que o crente nunca mais vai errar, todos nós erramos. Não estou dizendo que você nunca mais vai pecar. Todos nós temos uma natureza pecadora que nos inclina para o mal. O que eu estou dizendo é, ao longo dessa caminhada, a sua vida tem dado sinais de que ela foi transformada. Os seus valores têm sido realinhados com os valores do reino de Deus. O que você ama e está em conformidade com a palavra de Deus e com aquilo que Deus ama. E o que você odeia está em conformidade com a palavra e com aquilo que Deus odeia. Você odeia o pecado. É isso que a gente precisa examinar a nós mesmos, antes de tudo, nessa noite. Esse é o teste da nossa fé. O teste da nossa profissão de fé. Sua vida mudou. Transformou suas relações. Você hoje se vê como um pai melhor para os seus filhos, um marido melhor para sua esposa, um filho melhor para os seus pais, um irmão melhor para os seus irmãos? Ou você continua sendo um mentiroso, um trapaceiro, um enganador, um idólatra, um promíscuo, um adúltero? Que frutos a sua vida estão produzindo? É essa avaliação, esse é o teste da nossa profissão. Mas sabe, irmãos, quando eu falo isso, eu não estou falando isso para destruir você, caso você esteja nessa condição, não. Estou falando isso como um alerta, como alguém que joga uma boia salva-vida para você que está em alto mar se afogando, para que você não morra no pecado. Entenda isso. Essa mensagem da palavra de Deus de exortação não é para nos destruir. Pelo contrário, Cristo deseja nos salvar. Então talvez você seja levado a uma direção de confrontação, a um espelho que você olha para você diante desse espelho do Espírito Santo, da palavra de Deus, e você não gosta do que vê no espelho. Não é para te maltratar, não. Não é para que você, visitante, nunca mais venha, não. Mas é para que você se confronte, para que você seja salvo. Porque se você se declara cristão, a sua vida precisa mudar. Não há quem não tenha passado pela porta, que não tenha sido mudado e apertado por ela. Entende? Porque o Evangelho, ele vai nos esmagando. O Evangelho vai lançando por terra cada uma das colunas que sustentavam o nosso orgulho. E o Evangelho vai derrubando cada uma delas. Até o ponto de que você chega à conclusão de que se Deus abrisse naquele momento uma fenda no chão, você iria direto para o inferno. Nesse momento há convicção de pecado. E quando há convicção de pecado, eu e você estamos prontos para entender que a nossa maior necessidade é de um Salvador. Mas enquanto não houver convicção do meu pecado, enquanto eu me julgar um cara legal, sabe? Poxa, afinal de contas eu nunca roubei ninguém, eu nunca matei, sabe? Eu morava lá no Rio de Janeiro e nunca trafiquei, nunca envolvi com crime, né? Então, eu sou um cara legal, de vez em quando eu até ajudo as pessoas assim que estão passando dificuldades, sabe? Venho na igreja, poxa, eu dou o dízimo. Participo das celebrações religiosas. Bom, mas olha o que o texto diz sobre isso. Olha o que o texto diz no verso 21 e 22 sobre isso. Ele diz assim: nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele o quê? Que faz a vontade do meu Pai. Aquele que obedece. Não aquele que diz Senhor, Senhor, mas não obedece. Não aquele que diz eu sou crente, mas vive uma vida como ímpio.
como um incrédulo, às vezes pior do que um incrédulo. Não, ele fala, olha como é que ele fala sobre atividade religiosa, ele diz assim, olha, naquele dia muitos dirão, e o que dirão? Preste atenção, verso 22, assim, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Agora pense comigo, meu irmão, você que conhece um pouquinho mais da Bíblia. Será que essas palavras também não poderiam ser ouvidas da boca de Judas? Judas não poderia dizer todas essas palavras? Senhor, Senhor, eu não profetizei em teu nome. Senhor, eu não expulsei demônios. Senhor, em teu nome não fizemos muitos milagres. Certamente Judas poderia dizer essas palavras. Mas ainda assim, ainda tendo participado de inúmeras atividades ali com Cristo, ele foi condenado por causa do seu pecado. Porque Satanás entrou no seu coração corrompido pelo pecado. Então veja, não se trata de participar de atividades religiosas. Os falsos profetas ensinam falsas doutrinas que só podem produzir uma falsa justiça. O que isso quer dizer, pastor? Prega-se um falso evangelho, massageia o seu ego, você sai daqui achando que você é um campeão, de que você é muito bom, de que Deus não faz mais do que a obrigação dele em te abençoar e prosperar você e a sua família. E aí isso só pode partir de você uma falsa justiça. Nunca uma justiça que irá agradar a Deus. Nunca uma justiça que exalte Cristo, sempre uma justiça que exalte o homem. Sempre uma justiça que exalte o ego. Vai dizer para você, bom, mas se você sentiu no coração, vai lá e faz. Porque afinal de contas, Deus é um cara legal, Ele quer que você seja feliz. Não, Cristo quer que você obedeça. É isso que Ele está dizendo. Aquele que é salvo é aquele que faz a vontade do meu Pai. Em outras palavras, aquele que obedece a palavra de meu Pai. Poderemos trocar sem prejuízo da frase. Entende? É isso que ele está nos chamando, a uma vida de obediência. Não a uma vida de religiosidade vazia. Não uma vida de cristianismo fanático do nosso tempo. Mas uma vida de renúncia e obediência à palavra. O quanto você está disposto a obedecer a palavra nessa noite? O quanto você está disposto a obedecer fielmente o que Deus diz na sua palavra, para que a sua vida seja transformada e salva? O quanto você está disposto a renunciar? Porque talvez isso vai te custar algumas pessoas que você hoje chama de amigo, talvez isso vai custar a você aquela promoção que você espera no seu trabalho, ou até aquela porta de emprego que você tanto aguardava, que você sonhou desde que você era criança, mas que você percebe que aquela porta não está em conformidade com os valores de Deus para você e o propósito de Deus para a sua vida, e você, ao compreender isso, você vai ter que dizer não. E vai ter de renunciar, talvez, aquele sonho que você tinha quando era menino, quando era menina, em nome de ter uma vida na presença de Deus. Ou você continua mentindo para você mesmo, dizendo que é crente, que é evangélico, que está salvo, vivendo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que a palavra está nos dizendo nessa noite. E eu sei que, embora isso seja muito difícil, é necessário que eu e você façamos esse exame, esse autoexame de consciência na presença do Senhor, porque Deus está aqui. Não é porque a igreja não grita, rodopia e diz glória e aleluia que Deus não esteja aqui. Não é porque nenhum irmão se levanta dizendo que tem uma profecia, que o Espírito Santo de Deus não esteja aqui nesse lugar. Eu creio firmemente que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, operando de acordo com a necessidade de cada um dos nossos corações. E ele não precisa, ele na verdade não tem nenhuma obrigação de se manifestar a mim e a você para provar que ele esteja. Porque ele já nos disse isso na sua palavra, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu creio nisso não porque ele dê evidências dessa presença, mas porque ele declarou na sua palavra e ele é fiel. Então, se ele disse que estaria, ele está conosco aqui nesse lugar. Junto conosco e diante dessa palavra, e diante do próprio Deus.
A porta é a justificação e o caminho apertado é a santificação. E os frutos, nós já entendemos, são uma evidência de uma verdadeira transformação de vida. A última ilustração de Jesus, ela se encontra a partir do verso 24, quando fala sobre os dois fundamentos. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente. Aquele que ouviu e pôs em prática. Não apenas aquele que ouviu, perceba, mas aquele que colocou em prática. Esse é um homem prudente. Esse homem edificou uma casa sobre a rocha. Sobre a rocha. Não entenda errado, aqui não se trata da rocha de 2 Coríntios. Aqui não se trata da rocha que é Cristo. Aqui é a rocha da essência do próprio texto. A rocha que Jesus se refere nesse momento da ilustração é a rocha da obediência. O firme alicerce da obediência ao Senhor. E aí, então, diz o texto no verso 25, a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. A obediência era a evidência que sustentava aquela casa. De fato, ele não só ouviu, mas ele obedeceu ao que Deus declarou na sua palavra. Por outro lado, todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Sabe do que ele está falando? Ele está falando aqui não só das dificuldades da vida que provam a nossa fé, não. Mas todo esse cenário terrível de chuva que cai, rios que enchem, que sopram, que batem com força contra a casa, eu creio que é o próprio o julgamento de Deus, o julgamento de Cristo. No momento em que todas as nossas obras ao longo da nossa vida serão testadas e provadas pelo duro julgamento de Cristo Jesus. Quando diz a Bíblia que ele abrirá os livros, e nos livros relatam tudo aquilo que nós fizemos, todas as palavras que saíram da nossa boca, e quando Deus testar todas as nossas ações, quando Deus provar todas as nossas atitudes em vida, o que ficará de pé? É isso que ele está dizendo. Quando Deus nos conduzir a julgamento, o que permanecerá de pé? É claro que a gente pode pensar nesse texto também com as dificuldades que vêm ao longo do caminho, porque caminhar com Cristo não é fácil. A vida cristã não é uma vida de facilidades. A vida cristã é uma vida de luta, de renúncia, de negar a si mesmo, de dizer não para o pecado que nos assedia todo dia. A vida cristã é uma vida de renúncia. E dia após dia nós somos testados para que essa casa continue de pé. Mas veja, não se trata apenas disso, se trata de algo muito maior, porque ele diz, a queda foi grande, grande a ruína. Assim como a exaltação daquele que construiu sobre a rocha foi grande. Por quê? Porque no último tempo, e esse é o último teste, e o último teste, veja, o último teste da nossa profissão de fé não é o que as pessoas pensam sobre nós, não é o que os outros vão pensar de você. Entenda isso, não importa o que as pessoas vão pensar de você. Na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é que não importa nem o que eu e você pensamos sobre nós. Sabe, o que você pensa sobre você, isso também não importa. O que realmente importa, o que ele está dizendo, é o que vai ficar em pé quando isso for provado. Quando a minha vida e a tua forem provadas, o que vai ficar de pé? Só ficará de pé aquilo que foi construído sob a obediência à palavra de Deus. No caminho estreito, na porta estreita, na vida de renúncia. Agora entenda, não é você que caminha nisso porque tem força. Porque você está me ouvindo falar e está pensando, mas eu não tenho força para isso, pastor. Eu também não, irmão.
Eu também não. É por isso que nós falamos aqui no Sermão do Monte que Cristo veio para cumprir toda a lei, porque eu e você não conseguimos obedecer por nós mesmos. Mas como eu tenho dito aqui, a cada mensagem desse Sermão do Monte é o Evangelho de Cristo em nós, o Espírito Santo de Deus dentro de mim e de você, movendo os nossos desejos e as nossas vontades na direção daquilo que Deus deseja. É o Evangelho em nós que nos move num caminho de obediência. Então não é porque você caminha e constrói sobre a rocha, porque você é um construtor melhor do que o outro que é imprudente, que é insensato. Não é porque você é melhor, mas porque você confiou inteiramente na graça do Senhor e se submeteu a Deus em obediência para que Ele movesse a sua mente, o seu coração, na direção de obedecer ao que Ele desejava. É isso. E aí sim, quando chegar aquele dia onde nós iremos nos colocar diante de Deus, eu e você iremos colocar diante do Senhor e Ele vai julgar as nossas obras e ver o que vai permanecer de pé. Esse será o terceiro e último teste da nossa profissão de fé. Vou repetir cada um dos três para você pensar. O primeiro teste é o que você renunciou quando você disse que aceitava Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não precisa me responder, mas você tem a obrigação de responder a si mesmo. O segundo teste é a sua vida, depois que você disse que declarou que Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. A sua vida tem dado frutos, provas dessa conversão. Tem manifestado. Seus relacionamentos têm sido transformados, a sua maneira de enxergar a vida tem sido transformada. As pessoas percebem que há algo diferente em você. Não porque você fala, mas porque eles veem. E o terceiro, o que Deus tem dito, ou o que Deus pensa a respeito da tua obediência, das provas que são a tua obediência. Como testar a nossa profissão de fé? Com certeza não é pela popularidade, pois o caminho espaçoso que conduz à destruição está cheio de gente. Também há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas isso não lhes garante salvação. Nem mesmo a participação em atividades religiosas numa igreja é garantia de salvação. Como então julgar a si mesmo? Como avaliar também aqueles que professam Cristo como Senhor e Salvador? Os dois caminhos indicam que nós devemos examinar o que a profissão nos custou. Foi pago algum preço ao professar Cristo? As duas árvores indicam que nós devemos investigar se a nossa vida mudou. E então, se produzido frutos de piedade e arrependimento. E as duas casas nos lembram que a verdadeira fé é alicerçada sobre a obediência. E essa fé alicerçada na obediência é o que resistirá às tempestades da vida e ao julgamento final. No final, aquele sermão deixou o povo maravilhado, pois Jesus falava com autoridade divina, e não como os escribas e fariseus que falavam em nome de outras autoridades, citando sempre vários rabinos e mestres da lei. Jesus não menciona mestres humanos para dar autoridade às suas palavras, pois ele falava como filho de Deus. É preciso levar esse sermão a sério, pois foi Deus quem o deu. Também é importante curvar-se na presença do Senhor, submetendo-se à sua autoridade, pois do contrário, o que nos será reservado é a condenação. Irmãos, eu gostaria que nós encerrássemos esse sermão orando.